assim a palavra de Deus. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha esposa. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como, pois, me disseste a minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Aleluia. Meu Deus, nesse momento, mais uma vez, elevo minha voz em oração ao Senhor. Coloca minha vida inteiramente em tuas mãos, para que o Senhor use conforme o Senhor quer. Eu não me canso de dizer que eu não sou nada, eu não tenho nada, e tudo que é aquilo que momentaneamente sai em mim pertence ao Senhor. Eu aqui declaro mais uma vez publicamente que o compromisso é com a tua palavra, o compromisso é com o Senhor, e nada tenho para oferecer para o teu povo, para as suas ovelhas, para a sua igreja, porque tudo é teu. Nós somos apenas meros colaboradores do Evangelho de Jesus Cristo. E é nessa condição que encontramos aqui nessa noite, para alimentar as ovelhas que são suas, para alimentar o povo que pertence ao Senhor. Mas eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho nada de bom, sou um galho ineloquente para poder pregar a tua palavra, mas eu confio no Senhor e sei que o Senhor é quem usa as pessoas conforme o Senhor quer, para o propósito específico que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Assim eu entrego a minha vida em tuas mãos e oro assim confiando no Senhor, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, dando continuidade ao livro de Gênesis, no mês passado nós pregamos a respeito das dificuldades que o homem passa em suas decisões para enfrentar certa dificuldade. Nós vemos que Isaque passou pela mesma aprovação do seu pai Abraão, a aprovação da fome. Chegou a fome onde ele se encontrava, e ele precisou sair do lugar em busca de uma solução para a fome que havia naquele lugar. Nós percebemos e aprendemos que nós passamos por qualquer tipo de dificuldade, antes que tomemos uma decisão, Deus, por misericórdia e por amor a nós, Ele sempre nos mostra um caminho que devemos seguir. Não aconteceu de frente com Isaque. Deus mostrou para Isaque que ele não deveria voltar para o Egito, que ele deveria permanecer onde Deus mandou que ele fizesse, e assim aqui ele seria próspero. Nós aprendemos que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer dificuldade, nós precisamos permanecer no centro da vontade de Deus, centro da vontade de Deus, mesmo que o olho humano não consiga entender, mesmo que a gente porventura, olhando pela razão humana, acha que é o caminho que nós não devemos seguir. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que qualquer pessoa possa habitar, porque ali sempre haverá graça, misericórdia e provisão da parte de Deus. Aleluia! Mas agora a gente vê Isaque, que foi o escolhido para suceder o seu pai Abraão, e através da sua linhagem Deus cumpriria a grande promessa que havia feito a Abraão. Nós sabemos que no mundo espiritual, antes do cumprimento de qualquer promessa, obrigatoriamente, necessariamente, Deus nos coloca em situações difíceis para nos provar, a fim de saber se estamos preparados para receber a promessa, o cumprimento da promessa. E não foi diferente com Isaque. Isaque passou pelo primeiro teste, o teste da confiança em Deus. Ele obedeceu a Deus, permaneceu em Gerar e não desceu para
resolução desse problema para o seu povo estava diretamente ligado àquilo que ele ia fazer. Ele poderia sanar esse problema, era só ele se deslocar de onde ele estava para poder ir para outro lugar. Era uma coisa que estava ao alcance dele. Na época eles viviam um tipo de vida nômade, eles não tinham lugar fixo para morar, e eles ficavam em determinados lugares. Quando acontecia as adversidades, como a fome, eles se deslocavam para outras áreas. Era uma provação que a solução dependeria de uma posição dele. Mas agora, nós vemos no versículo 6, a segunda aprovação que Isaac passa, é a aprovação da fé. Diferentemente da aprovação anterior que nós vimos no domingo passado, em relação à fome, que dependeria dele uma atitude para a resolução do problema, agora a Bíblia nos fala que ele se encontra diante de um problema que não depende dele a resolução do problema. Ele não tem nenhum controle sobre esse problema, mas o problema estava ali para desafiar Isaac. Aleluia. Porém, Isaac, por medo, tomou caminhos que não deveria tomar. Rebeca era o maior bem que Isaac possuía. A Bíblia diz que Rebeca era famosa, era bonita, e assim os reis a desejariam por causa da sua beleza. Naquela época, os reis, era de costume, não era difícil isso acontecer, era de conhecimento de Isaac, que os reis matavam os maridos para ficarem com as esposas formosas, se assim eles a desejassem. Isaac então se encontra nessa provação, a provação da fé. Isaac estava vulnerável, porque não existia nada que ele pudesse fazer. Era uma situação que estava totalmente fora do seu controle. Era uma decisão do rei, era o rei que mandava, e quando o rei falava, os seus súditos obedeciam. Isaac estava vendo que perderia sua vida e perderia a sua esposa, porque certamente o rei Abimeleque ia querer se casar com Sara. Sara era muito bela. Hoje em dia, nós homens, quando temos mulheres bonitas, nós, cheios de orgulho no coração, gostamos de expor as nossas mulheres, falar para as pessoas: essa é minha mulher, quão famosa ela é. Nos gabamos, às vezes, de nossas mulheres. Só que naquela época não poderia acontecer isso. Se Isaac fizesse isso, certamente ele morreria. Se nós vivêssemos naquela época, estivesse porventura uma mulher bonita, se tivesse um comportamento natural de todo homem hoje em dia, de gabar a beleza de sua mulher, ficaria sem sua vida e consequentemente sem a sua mulher. Mas o mais importante é a gente não negar a nossa fé em meio a momentos de adversidade. Isaac se encontrou na provação de fé. Isaac foi assolado pelo medo, e aí, por medo de perder aquilo que ele considerava que era importante para ele, Isaac passou a fazer uma coisa que Deus detesta. Isaac mentiu. Não é difícil encontrarmos pessoas que porventura estejam com medo de perder algo, de perder um emprego, de perder um prestígio, contar uma mentira a fim de não perder aquilo que ele acha que é importante para ele. Mas a mentira não é a arma dos homens de Deus. A mentira não pode estar na boca das pessoas que professam a fé em Jesus. A mentira é uma arma usada pelos fracos. A mentira é uma arma usada por pessoas que não têm caráter para alcançar aquilo que elas querem, ou por ter medo de perder aquilo que
eles acreditam que é importante para eles. Existia uma certa menina japonesinha, que ela veio do seu país sozinha para o Brasil, e aqui ela se tornou-se mulher de família. Certa vez o seu patrão falou com ela, ó, quando o telefone dele tocou, ela pegou o telefone e foi mostrar para ele e falou com ele, fulano está te ligando. Ele falou com ela, fala com ele que eu não estou em casa não. Aí ela falou assim, patrão, posso dizer que o senhor está ocupado, você não pode atender? Não, fala com ele que eu não estou em casa. A japonesinha se posicionou como uma cristã, sabendo que não tinha um lar, sabendo que não tinha para onde ir, sabendo que não tinha amparo, sabendo que ele poderia mandar embora e ela ficaria a ver navios na rua, mas ela se posicionou como serva de Deus e disse, o Senhor pode até me mandar embora do meu emprego, por eu não fazer o que o Senhor está me mandando, mas eu sou uma cristã e eu não posso mentir. No outro dia, o patrão dele se encontrou com seu amigo e contou a história para ele. Falou para ele, meu amigo, existe uma cristã de verdade na minha casa. Ontem eu pedi para que ela mentisse, e mesmo sendo pobre, não tendo para onde ir, não tendo amparo, mesmo sabendo do que seria da vida dela se eu mandasse ela embora, ainda assim ela não negou a sua fé e não atendeu o meu pedido quando eu pedi para ela fazer uma coisa que ia desacordo com a sua fé. Quantos de nós, em nossos dias a dia, somos postos à provação da fé, e às vezes as circunstâncias nos impulsiona a contar uma mentirinha, uma pequena mentira, para talvez nos livrarmos de uma situação indesejada. Eu lembro que certa vez eu fui denunciado injustamente, e aí uma pessoa chegou a mim e falou, Rony, você tem um amigo aqui na cidade, chama ele para poder testemunhar o seu favor. Eu falei, mas eu não posso chamar ele porque ele não viu. Mas quem é que vai saber que ele não viu? Eu falei, meu Deus vai saber que ele não viu. Se eu tiver que ser punido, que ser preso, eu vou. Mas eu não posso fazer uma coisa que meu Deus não é. E a testemunha falsa. E aonde eu vou saber que a minha vida está na mão de Deus. E aí lá eu vou cumprir o meu papel. Eu sei que se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Mas eu vou fazer a coisa certa. Sucedeu que apareceram testemunhas que você nem viu, testemunharam a nosso favor. A mentira caiu por terra e eu não fui punido, fui aprovado no processo para a honra e para a glória do nome de Deus. E o mais importante é que o testemunho fica. As pessoas se lembram quando a gente faz uma coisa agradável, quando a gente verdadeiramente honra o nome do Senhor, quando as circunstâncias nos apertam, nos faz sentir medo, e a melhor opção nos parece aos olhos humanos fazer aquilo que não deve, para escapar de uma coisa que a gente não quer escapar. Mas sair sempre da vontade de Deus, fazer aquilo que Deus não quer que você faça, jamais pode ser uma opção para o servo de Deus. Ainda que perdemos a nossa vida, ainda que perdemos amigos, ainda que temos uma grande perda financeira, ainda assim, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Aleluia. E aí Isaac livrou-se momentaneamente das mãos do rei. Isaac momentaneamente conseguiu enganar os homens com sua persuasão, com a sua mentira. Mas é dito de ditado popular que a mentira tem perna curta. E a minha Bíblia diz que nada que está em oculto que Deus não faz vir à tona para que a verdade prevaleça.
cabeça. Muitas vezes as pessoas usam a mentira como arma para se defender e para atacar as pessoas. Mas eu quero dizer, independente se for para se defender ou se for para atacar alguém, eu tenho que dizer, de Deus ninguém se esconde. Deus é aquele que vê tudo. E a minha Bíblia diz, mesmo que se levante juízes para tentar apontar o dedo na nossa cara, para tentar nos julgar, nos condenar, nos jogar no inferno, ainda existe um Deus Todo-Poderoso, que é o dono da verdade, que é o príncipe dos príncipes, rei dos reis, Senhor dos senhores, e que é o último juiz, e que a nossa esperança tem que ser que um dia Ele julgará a nossa causa. Aleluia! Ninguém escapa dos olhos de Deus. Eu posso muito bem aqui com a gravata me chamar de pastor Mônio, dar uma de moralista para vocês, pregar e ensinar o que tem que ser feito. Mas eu sei que eu não consigo me esconder de Deus. Deus me vê, Deus me conhece e Deus te conhece também. Aleluia! E a Bíblia vai contar que um certo dia o rei Migaleque, na sua sacada de seu palácio, ele olha para baixo e ele vê Isaac acariciando Rebeca. Imediatamente ele manda chamar Isaac. Vai lá e chama Isaac. Quando Isaac chega perto dele, ele pergunta: Isaac, Rebeca não é sua mulher? Fala a verdade. Isaac não tem para onde correr. Isaac respondeu: meu Senhor, por medo, eu disse que ela era minha irmã, porque o meu coração perdeu o Senhor me matar para ficar com ela. Sabe o que eu aprendo com isso? Isaac é o tipo do servo do Senhor. Isaac é a referência espiritual por causa do seu pai. As pessoas conheciam Isaac não por quem ele era, mas pelo tamanho e poder do seu Deus. E uma simples mentira custou uma desmoralização espiritual para Isaac. O incrédulo, do tipo do rei Abimelec, precisou repreender Isaac por causa da mentira que ele contou. Meus irmãos, nós sabemos que tudo tem consequência. Tudo que nós fazemos, obrigatoriamente haverá uma consequência, positiva ou negativa. Eu não me canso de falar que nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas nós somos eternamente escravos das consequências das escolhas que nós fazemos. E eu não vejo uma consequência pior na vida de Isaac do que ele levar o nome de ser servo de Deus, de ele levar o nome de que o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, era com ele e fazia as coisas para o bem dele, e ser desmoralizado porque teve uma mentira descorreta. Essa foi a primeira condição de Isaac. O incrédulo o repreendeu por causa da mentira que ele contou. Que duro é para um cristão e veneno ser repreendido por um incrédulo, por uma falha, por uma mentira que talvez tenhamos contado. Por mais que doa, por mais que sofra,
Por mais que perdemos algo que consideremos que é importante para nós, ainda assim vale a pena ser fiel até o fim, porque nossa esperança não está em coisas materiais, nossa esperança não está em promoções terrenas, nossa esperança é um dia ouvir o chamar da sétima trombeta e o nosso nome soar e nós partimos viagem sem volta para adorar o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. É com isso que nós devemos nos preocupar. Isaac entendeu um homem que pode matar um corpo, mas não entendeu o seu Deus, que pode matar o corpo, como também lançar a alma no fogo do inferno. Aleluia. Não importa o que fale de você, não importa o que faça, seja fiel até o fim. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Mais à frente a Bíblia vai dizer que Isaac prosperou aonde ele estava lá em Gerar. O que ele plantava nascia 10 vezes mais. E nós aprendemos no domingo passado que mantermos no centro da vontade de Deus, a bênção é automática na nossa vida. A bênção vem. E Deus falou para Isaac: Isaac, ó, deu fome aí, o Egito parece ser uma boa opção, é o lugar mais próspero, é onde já existe mais mantimento do que qualquer outro lugar. Mas não vai estar lá não, porque eu fiz uma promessa com o seu pai, e eu vou cumprir com o que ele obedeceu. E se você obedecer, vou fazer você prosperar aonde você está. Aleluia. Isaac se alimentou dos dois extremos da vida: a aprovação e a reprovação. Isaac obedeceu e ficou em Gerar, mesmo que o Egito parecesse um lugar benigno, mesmo que o Egito lhe pareceu uma boa opção para ele livrar o seu povo da fome, e foi abençoado. E o outro extremo, o medo do homem não tem para Deus, Isaac contou mentira, foi descoberto no inferno, sua moral espiritual caiu por terra, ficou desmoralizado e sentiu na pele a consequência e a vergonha daqueles que se acovardam, ou daqueles que temem ao homem e não temem a Deus. Mais à frente vai falar dos benefícios que Isaac teve para ficar em Gerar. Isaac plantava no mesmo solo, Isaac desfrutava do mesmo sol e da mesma chuva, mas a minha Bíblia vai dizer que ele colhia muitas vezes mais que os homens daquela cidade. Oh, aleluia! Sabe qual é o segredo? É obedecer a Deus. Não importe as circunstâncias, escolha obedecer a Deus. Talvez momentaneamente você não vai entender, mas certamente com o tempo, no tempo certo, você colherá o fruto por ter obedecido a Deus. Isaac não colheu mais, não somente colheu mais do que o povo daquela região. Isaac foi crescendo, se destacou, a ponto do povo sentir inveja dele, tamanha a bênção de Deus que estava sobre a vida de Isaac. Isaac era um homem pacado.
Para você ter uma noção, a Bíblia não diz isso, eu estou projetando. Talvez se o pai dele, quando ele tinha 40 anos de idade, não arrumasse uma esposa, ele estava solteiro até hoje com ela. De tão assim, que ele era dele. Mas Deus honrou ele. Porque o segredo de Isaac não estava na capacidade individual, não estava no seu conhecimento, na força de suas mãos. O segredo de Isaac estava no poder do Deus do Pai dele. Aleluia! O nosso segredo é Deus. O nosso segredo é obedecer a Deus. Glória, glória a Deus. E hoje, irmãos, talvez aqui em nosso meio existam pessoas que estão passando pelas consequências de decisões erradas de uma vida sem Deus. Nós aprendemos aqui que hoje não vamos encontrar mais que o melhor lugar, o lugar mais seguro que alguém possa estar é debaixo da obediência da bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não vem aleatória para qualquer um. A bênção, a misericórdia, a graça, a provisão de Deus é reservada somente para aqueles que de coração entregam a sua vida para Jesus. Para aqueles que renunciam a sua própria carne, para aqueles que renunciam o rudimento do mundo, para aqueles que se assujeitam e se submetem a uma nova forma de viver em Cristo Jesus, como Jesus Cristo quer. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que circunstâncias que você se encontra, eu não sei se talvez você pense que para você não tem mais jeito, talvez você não tenha solução, mas de uma forma extraordinária e sobrenatural que eu não consigo explicar. Deus sempre tem escape e provisão para aqueles que escolhem se entregar e obedecer. A solução não está na força de suas mãos. A solução não está nas pessoas que se encontram ao seu lado. A solução está em Cristo Jesus. E hoje, eu não te ofereço, porque Jesus não é uma mercadoria, porque o benefício é nosso, é dele. Eu te apresento Jesus, aquele que não julga como o homem julga, aquele que não te vê como o homem te vê, aquele que sempre olha para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão, de empatia, com o coração disposto a nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade de, a partir de agora, fazermos tudo diferente. Jesus é esse que quer jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que você tenha feito que não tem agradado a Ele. E Ele te chama, filho, filha, eu estou de braços abertos para te socorrer. Aleluia. A teologia da prosperidade fala: vem, que Deus vai te dar bênção, vai te dar vitória. Mas o verdadeiro evangelho é choro, é dor, é sofrimento, é perseguição. Mas ainda assim vale a pena. Pastor Rony, entregando a vida a Jesus, estou fadado a uma vida de fracasso.
perseguições, da ameaça de morte, ele estufa o peito e diz: não atento para as coisas que se veem e são perecíveis, mas atento para as coisas que não se veem, que não são perecíveis, porque bem eu sei que o viver para mim, apesar da perseguição, apesar da dor, apesar do choro, viver para mim é Cristo e a morte é ganha, porque eu sei que se eu morrer, eu vou partir daqui para um lugar infinitamente melhor do que esse. E é essa a bênção principal que eu apresento para você nessa noite. A sua vida será abençoada, sai, mas a maior bênção é aquela que o ladrão não rouba, é aquela que os seus naturais não conseguem destruir. É uma bênção inabalável, é uma bênção eterna, é uma bênção que o dia do mundo não tem condições de pagar, mas é oferecida gratuitamente para você. Só exige uma única coisa de nós: obediência. Obedecer não é buscar-nos, renúncia não é buscar-nos. Mas se você entrou aqui nessa noite é porque Deus sabe que você é forte, porque você não é escolhido, mas escolhido de Deus. Ele deu um propósito na sua vida. Ele quer chegar para outra dimensão. Não está aí se estourando por política, está aí se estourando por economia, mas o povo de Deus está tranquilo e sereno, porque sabe que tudo que está acontecendo, a história está caminhando para o seu desfecho final, que é a volta de Jesus. E essa é a nossa esperança. Esse sorriso no meu rosto não é de alguém que não tem problema, não é de alguém que está tudo bem, é de alguém que tem a firme convicção que Jesus Cristo voltará e não tardará. Hoje pode ser a última noite, hoje pode ser literalmente o último dia. Pastor, toda vez você fala isso, e eu não me cansar de falar, porque não era para estar aqui hoje. Minha família não sabe, mas Deus me livrou de um acidente gravíssimo de carro na sexta-feira. Não era para estar aqui hoje, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, sabendo que se sexta fosse o dia que Deus escolhesse para poder me retirar dessa vida, eu estaria em um lugar infinitamente melhor do que esse. Mas eu glorifico a Deus, que pela sua graça e misericórdia Ele me deu mais uma oportunidade de viver um pouquinho mais com vocês, porque eu sei que há coisas que precisamos fazer ainda para o reino de Deus. E enquanto existir fôlego, enquanto esse corpo mortal, pecador, impuro, sujo, indigno de Deus, estiver se tormentando, estiver falando, mesmo que gago, tropeçando, com dicção falha, estarei fazendo a obra do Senhor e levarei o máximo de pessoas possíveis comigo. A última vez que eu pergunto: existe alguém no nosso meio corredor ainda não se entregou a Jesus e quer fazer isso agora? Dessa esperança, desse gozo, dessa tranquilidade. Eu conto um, eu conto dois, eu conto três, você. Eu espero que talvez você se encontre nessa condição. O Espírito Santo de Deus toque mais profundamente ainda no seu coração. Você vai para casa e não consiga parar de pensar nisso.
E assim